obrigado. Eu agradeço pelo convite. Sem dúvidas, no meu país, em Chile, é um tópico que é preocupante até demais, mas eu vou ler para vocês e vou comentar brevemente algumas coisas que têm a ver não só com os fármacos essenciais e o acesso aos fármacos essenciais, mas os cuidados paliativos ao nível geral. Nas últimas décadas, os avanços científicos e técnicos têm trazido o aumento da complexa relação entre a vida e a morte, adicionando elementos à discussão e é necessário, então, precisar alguns conceitos e, sem dúvida, a regulamentação de certas práticas. Isso implica ter conceitos da forma ideal de encarar o tema da dor, cuidados paliativos e, sem dúvida, a morte. A legislação chilena, só para dar um exemplo, define a morte como parar as funções vitais de uma pessoa e a lei chilena de doação de órgãos para dos critérios para considerar morto um indivíduo que é muito mais completo que a definição de morte, que é muito pobre. A definição de morte entende como um processo que faz referência ao Código Civil chileno ficou para trás e é um tópico que tem que ser abordado integralmente e adequadamente. Por outro lado, em termos do sofrimento, para o Estado e para a sociedade civil, é um dever de evitar a dor. E diferente da morte, em que foi estimado que existe uma obrigação absoluta e menos exigível compulsivamente ao Estado, aqui paremos a vida de uma pessoa, a diminuição do esforço terapêutico é, sem dúvidas, um grande tópico que tem a ver com a eutanásia, que também veio para o meu país. Eu não concordo com isso, mas um Estado não pode falar da eutanásia se não fala primeiro dos cuidados paliativos e como eles vão ser implantados. Também temos que lembrar que antes o paciente com quem não era possível fazer nada clinicamente era enviado ao lar a morir. Agora, o fato de reconhecer a dor no processo da morte pode tirar o ser humano do sentido de vida e a assistência médica vai além do curativo, incorporando o paliativo, entendendo num senso integral uma coisa que compreende o psicossocial. Atualmente, o direito de ter uma morte digna é o direito de decidir sobre a morte própria. E, de fato, há uma ideia de dar cada vez mais espaço à possibilidade de rejeitar os tratamentos médicos. Isso tem a ver com o princípio de proporcionalidade terapêutica. Se um paciente decide se tratar ou não. Mas os tratamentos que decidem a morte, bom, em termos disso ainda temos muitas discussões. E por isso queremos avançar e uma sugerência humilde a uma política integral de cuidados paliativos que guarda o tópico de final da vida desde a perspectiva da qualidade da vida, considerando o princípio de proporcionalidade, e temos que regular os cuidados paliativos, assim como nós propomos no nosso país através de um projeto de lei. Em perspectiva também da terapia da dor, é uma relação que é específica através de uma normativa técnica e regulamentária, através de planos e programas que saem desde a autoridade pública. Sem dúvida, temos que avançar para ter um enquadramento normativo técnico com as bases de uma cultura de luta contra a dor e uma morte digna, que tem a ver não só com o paciente, mas também com a família do paciente e as pessoas que cuidam dele. O acompanhamento é o grande desafio na formação das equipes de saúde. Finalmente, se nós somos cientes de que o desafio de avançar em termos de cobertura dos cuidados paliativos incorpora recursos em termos do tópico da palestra e que tem que considerar as múltiplas necessidades de saúde, eu acredito firmemente na
no fortalecimento e proteção do acesso a melhores direitos. E isso é exigível através dos mecanismos judiciais pertinentes. Se eu não tenho direitos, eu não tenho direitos se eles não são exigíveis. E se eu exijo os meus direitos através dos mecanismos que existem nos diferentes países, por exemplo, os tribunais de justiça, eu posso exigir o direito à autoridade. E um projeto de lei, é isso que nós queremos fazer no nosso país, quer reafirmar um compromisso ineludível num processo de morte e agonia, garantindo processos paliativos e da terapia de dor, e temos que ter processos integrais e de qualidade, já seja no hospital ou no lar, considerando a qualidade de vida do paciente e sabendo que nunca temos que ter uma dor ou sofrimento que possa ser evitada. Uma política pública desse tipo, sem dúvida, nasce da legalidade e pode ser uma resposta do Estado em termos de uma doença incurável e tem que acompanhar a forma e os términos do que sofre. Então, qual é o desafio do mundo dos cuidados paliativos com outras disciplinas? A comunicação interdisciplinar com o mundo do direito, a filosofia e as outras profissões da saúde. Eu fui convidado nesse seminário como um representante do Ministério de Saúde. E, sem dúvidas, hoje nós fazemos frente a um dilema importante, que é regulamentar sistematicamente e ordenadamente os cuidados paliativos. E por isso eu gostaria de fazer a primeira reflexão, porque é uma forma de encarar adequadamente uma regulação em termos de cuidados paliativos. Nós no Chile, temos garantias explícitas em saúde chamadas RES, que tem a ver com o acesso, a qualidade, a proteção financeira e a oportunidade das prestações associadas a um conjunto associado a programas, doenças, condições de saúde señaladas por um decreto, que é um protocolo que garante o financiamento e o seguro público e as instituições de saúde têm que entregar oportunamente as garantias aos beneficiários, porque é um benefício legal. E nós temos um RES oncológico, sem dúvidas, em termos de cuidados paliativos oncológicos, é um grande avanço. Consiste numa assistência integral e ativa do paciente ao entorno por uma equipe multidisciplinar, e o objetivo essencial é garantir a máxima qualidade de vida ao paciente e ao familiar, seja câncer progressivo ou não progressivo. E quais são as patologias incorporadas? São incluídas, segundo a lei, as seguintes doenças e sintomas na terminologia médica: todos os câncer, garantia de acesso a todos os beneficiários com confirmação do diagnóstico ter acesso ao tratamento. Há uma garantia de oportunidade, que é ao início dos 5 dias desde a confirmação do diagnóstico. Agora, se não existir, além disso, uma proteção financeira que vai perto dos $180 aproximadamente para um tratamento integral dos cuidados paliativos, com um copagamento de 20%, mas ainda temos desafios no Chile. O primeiro desafio, mesmo se nós temos cuidados paliativos oncológicos, que é um avanço, a grande dúvida que nós temos como país é avançar num enquadramento legal dos cuidados paliativos, nos termos que eu falei. E por isso eu valoro iniciativas como essa, porque nos permite conhecer, como o representante do Ministério da Saúde do México falou, qual é a experiência no desenvolvimento de equipes interdisciplinares, que é a forma correta de avançar na normativa dos cuidados paliativos, desde o legal ou constitucional, como foi o caso, até o regulamentário. Isso levou anos, porque a implantação, sem dúvidas, é difícil de fazer. Então, muito obrigada pela atenção.